É com alegria e com emoção também que estou hoje aqui, embora este não seja o primeiro livro em que participo, mas é aquele que é da minha exclusiva responsabilidade, para o bem e para o mal. E que resulta de um percurso, foi isso que me pediram, que explicasse um bocadinho como é que este trabalho se inscreve no meu percurso pessoal. Ele resulta diretamente de uma tese em História, entregue em 2006 e defendida em 2008, aqui na Faculdade de Ciências Humanas. Traz como novidade um índice onomástico que penso que pode ser útil para todos aqueles que a consultam. E ela resulta, digamos assim, de uma perspectiva académica que tem claramente uma intencionalidade e uma perspectiva que vai desde já há mais de 20 anos, quando aqui comecei precisamente sob a direção do Centro de Estudos de História Religiosa do professor e hoje Dom António Montes Moreira. Na altura, aliás, seguia-se aqui ainda aquela gíria coimbra que tratava dos professores por doutores e sempre conhecido pelo Dr. Montes. Era assim que nos tratávamos. E foi assim que sempre ficou essa boa lembrança desses tempos de início aqui. Como eu digo, e esta é, portanto, algumas notas breves, este trabalho corresponde a uma intencionalidade e tem uma perspectiva. Essa intencionalidade exprimiu-se nas hipóteses que eu procurei desenvolver no livro. Algumas notas muito breves. A primeira é que se a história é uma forma de memória coletiva das sociedades, a história do catolicismo é fundamental para a compreensão da estruturação da sociedade portuguesa contemporânea. Desde sempre foi, mas muito particularmente desde a emergência daquilo que nós convencionamos chamar a civilização liberal. Não partilho da ideia de que a Igreja tenha perdido a classe operária, que tenha vivido um processo de descristianização. Tudo isso são discursos de autores que têm de ser analisados, criticados e analisados historicamente. O catolicismo não perdeu pertinência social no século XX, mas viveu e conheceu internamente um diversificado e complexo processo de recomposição que não se nega, antes confirma o processo de secularização da sociedade. Entendido este processo como autonomização do homem e da sociedade relativamente a uma qualquer afirmada, suposta ou confessada ordem sacral da sociedade. A segunda nota é para dizer que essa recomposição levou à definição de 5 áreas fundamentais na relação do catolicismo com o mundo moderno, que vêm de trás do século XIX, que eu me atreveria a dizer que subsistem até hoje. A questão social, a velha oposição capital-trabalho, a questão da educação e da sociabilidade das novas gerações, a problemática da juventude, a condição feminina e os processos de redefinição dos modelos familiares e os respectivos papéis sociais, a atenção ao pensamento contemporâneo e à sua expressão nas mais diversas formas culturais e artísticas, trabalho com os chamados intelectuais, as lideranças e a formação de quadros, em particular no mundo das empresas e dos setores industriais, e uma menor atenção à problemática do mundo rural, que sempre foi tratada, atrever-me-á a dizer, como subordinada a esta última preocupação com a industrialização. O que não quer dizer que ela não tenha estado presente no movimento católico nos séculos XIX e XX. Se esta foi a intencionalidade consubstanciada em algumas das hipóteses, eu continuaria dizendo que o meu trabalho partiu de uma perspectiva muito determinada, de um lugar muito próprio. E a terceira nota é precisamente para dizer que procurei uma metodologia compreensiva que incluísse a escolha de alguns vetores e precisasse alguns conceitos que nos ajudassem a diferenciar na realidade coisas que por vezes aparecem amalgamadas. Catolicismo, Igreja Católica, católicos. Subjacente a este processo de diferenciação
está o processo de autonomização dos católicos na afirmação de uma cidadania que, enraizada na sua crença, não se subordina necessariamente aos ditames de uma reflexão exclusivamente definida pela instituição eclesiástica e, em particular, a sua hierarquia. Isto é evidente quando se estuda a passagem, digamos assim, dos anos 50 para os anos 60. Não compreenderemos, e hoje estamos a celebrar o segundo concílio do Vaticano II, sem as raízes desse processo que estão precisamente no período que eu procurei analisar. Quarta nota, no entanto, este processo faz-se tendo como ponto de fundo a organicidade da própria Igreja Católica. Não só o ser católico se inscreve numa dinâmica social, mas ela carece de um reconhecimento para que se possa afirmar como tal. Daí a importância daqueles vetores de análise que eu procurei seguir na dissertação e que estão aqui também traduzidos no livro. A afirmação da secularização, da internacionalização. Basta pensarmos como a Igreja Católica, na sua definição, é supranacional e não perceberemos o que se passa em Portugal sem essa supranacionalidade. O processo de diversificação que não é apenas exterior à Igreja, mas que atravessa o próprio movimento católico. E, finalmente, a modernização da sociedade portuguesa, para a qual o catolicismo e o movimento católico, e essa é a minha tese de fundo, basicamente contribuiu decisivamente. O livro, se o quisermos situar, e juízo em causa própria, nunca se é bom, mas algumas notas também que eu gostaria de referir, e este era o meu segundo ponto, como é que eu posicionei no quadro da produção historiográfica mais contemporânea. Eu julgo que é possível sublinhar três notas muito simples, mas que me parecem significativas quando trabalhamos neste campo da dita história religiosa. A primeira é que há uma atenção renovada à história mais recente, que vai de par, no entanto, com uma dificuldade que nós, no nosso país, temos em lidar com a nossa memória social mais recente. A miséria merecida do mundo rural dos anos 40 e 50, de que falava Dom António Ferreira Gomes, as guerras em África, a imigração a salto nos anos 50, são todo um conjunto de transformações operadas pelo regresso, as transformações operadas pelo regresso passivo de cerca de 700 mil portugueses, chamados retornados no pós-processo de colonização, são tudo aspectos que fazem parte do nosso viver, da nossa memória coletiva, e que ainda dificilmente conseguimos lidar com ela e trabalhá-la historiograficamente. Se a história do presente, mas não do presente, mas de um passado mais recente, é um dado adquirido, no entanto, prevalecem ainda grelhas de análise importadas ou da política, em sentido restrito, já que a história económica recente, nos últimos anos, tinha perdido algum fogo que hoje parece retomar a nível do grande público. E persiste, por outro lado, na história cultural e dos movimentos sociais, uma pouca atenção e valorização à dimensão religiosa que quase sempre aparece secundarizada, quando não mesmo ignorada. A história religiosa que prefiro como prática profissional, no ensino, na investigação, na divulgação, não se confunde com a velha história eclesiástica, por muito importante que esta também o seja, nem com a própria história institucional das igrejas e denominações religiosas. É uma história que parte das sociedades e, nas suas dinâmicas e interações, procura captar essa dimensão do religioso, sempre difícil de definir e de limitar, não numa perspectiva essencialista do que é esse religioso, mas numa visão antropológica. E daí a importância de uma reflexão interdisciplinar, onde as teologias não podem estar ausentes. Uma história que, sem escamotear a necessidade do narrativo, que dá, portanto, um papel aos diferentes atores sociais, procura retomar as interações entre os vários protagonistas, indivíduos, instituições, movimentos, com as suas tensões, com os seus conflitos. Uma história que não pode deixar de conceder atenção aos impropriamente chamados fenómenos minoritários, aspecto para o qual o professor Borges de Macedo, já nos anos 60, chamava a atenção, porque eles são, porventura, reveladores do que mais profundo atravessa o nosso presente. Em suma, uma história aberta ao futuro. Essa seria
uma outra reflexão. Depois do fim das grandes narrativas da modernidade, a procura de novas temporalidades, para além daquelas que a dinâmica da globalização financeira parece querer impor-se, de tempo imediato, fugaz, sem espessura, onde passado e futuro parecem ausentes ou remetidos para a arqueologia das idades de ouro, que as utopias já revelaram quão totalitárias podem ser, é uma questão que está hoje na ordem do dia, na reflexão epistemológica e na reflexão sobre as filosofias da história. Permito-me remeter para autores como Koselleck, Paul Ricoeur, que reflete, por exemplo, sobre a questão tão essencial do perdão na história, ou o contraponto disso em Marc Ferro sobre o ressentimento na história, ou entre nós, mais proximamente, a reflexão de autores como Fernando Catroga, que trazem até nós muitas das tópicos que hoje atravessam a reflexão historiográfica contemporânea. O terceiro e último ponto, e peço desculpa de me ter alongado um pouco, é para um conjunto de agradecimentos. Agradecimentos que são sentidos e devidos. Em primeiro lugar, ao professor Braga da Cruz, meu orientador, com cujo entusiasmo e simultaneamente o questionamento inicial tive que me confrontar. Digo meia brincada a sério quando me perguntam do que é a minha tese, que ela é um duplo cruzamento. Ela cruza, espero que o melhor possível, a atenção privilegiada que eu quis dar à ação católica como laboratório de estudo da catolicismo e da sociedade portuguesa contemporânea. Estudo, devo dizer, sobre Braga da Cruz, sempre apoiou. Logo nos anos 80, a primeira vez que eu contactei, ainda na velha Rua do Queiras, quando estava no Instituto de Ciências Sociais e partilhava o gabinete com o professor, falha-me a memória, não, António Barreto, e o professor que esteve aqui em Sociologia, Maria Antunes. Foi testemunha daquela primeira conversa que me lembro, que guardo depois das notas, ainda guardo dessa conversa dos anos 80. Até, portanto, dizia eu, que me recebeu e me entusiasmou para este trabalho. Até há problemáticas das elites, para as quais, confesso, eu de início me encontrava, à partida, menos sensível e pouco preparado. Foi, portanto, para mim, uma exigência de uma viagem a este percurso. Elites, cheguei à conclusão, para os católicos, são, sobretudo, lideranças. Lideranças capazes de articular nas linguagens de cada época, na linguagem particular daquela época, a relação entre aquilo que se dizia ser a formação de um escola e a intervenção na massa. Em segundo lugar, o meu agradecimento vai para o Centro de Estudo de História Religiosa, na pessoa dos seus sucessivos diretores, e aqui muito particularmente do professor Manuel Cabete, que na altura em que iniciei este processo de doutoramento e de bolsa de doutoramento, era o diretor do centro, com quem aprendi os rudimentos e me forneceu, ofereceu, melhor, o primeiro quadro interpretativo do catolicismo português contemporâneo. Lembro aquelas 2 ou 3 jornadas inteiras no Seminário dos Olivais, de colóquio, em que eu ouvia e procurava absorver o melhor que podia a visão que me propunha para a renovação da visão histórica sobre Portugal contemporâneo. Em terceiro lugar, foi também, e de um modo muito especial, que não posso aqui deixar de referir, ao meu colega e hoje diretor do centro, António Matos Ferreira, que com a sua capacidade visionária, a sua reflexão sempre problematizadora e interrogativa, me obrigou, digamos assim, a não desistir, a ir mais longe, nomeadamente a sua insistência para que não me circunscrevesse às tais dinâmicas e binómios políticos de que há pouco falava. Em quarto lugar, quero agradecer a todos os colegas e permitam que o faça na pessoa de uma colega que eu, por lapso, nunca mencionei nem na tese, nem no trabalho, que é a professora doutora Inácia Rezola, que estava e que ainda está aqui na sala, e que foi vital, muito mais do que ela imagina, para que esta minha reflexão sobre a ação católica avançasse. Foi com ela, e junto dela, num curso nos anos fuzidos, 89, que eu pela primeira vez tive que expor a minha reflexão sobre a ação católica,
que deu origem depois a um artigo na Lusitânia Sacra. Foi dela que beneficiei muito da informação que a sua investigação sobre a LOC e o movimento operário católico me transmitiu e que pude beneficiar. E é a ela que se deve um conjunto de fotografias, cuja origem só ela poderá indicar, que me permitiram ter uma foto tão sugestiva como aquela que foi escolhida para a capa. Porque é uma foto que indica um Portugal que ia do Minho até à beira em Moçambique, para não dizer a Timor, como solia dizer-se, e que nessas setas do Congresso da Joca 55 se assinava. A sua generosidade foi enorme e por isso lhe quero agradecer. Em quinto lugar, quero agradecer à Isabel e ao José António, que no centro me ajudaram nas pesquisas na net, na formatação do trabalho e me laborataram durante muitas tarefas durante este tempo da bolsa necessária ao trabalho. Ao Sérgio Pinto, que teve a paciência de ler e anotar todo o manuscrito antes de ir para a tipografia. Ao David Soares, que me ajudou a fazer o índice onomástico. Quero agradecer também à minha família e a todos os outros amigos que me deram suporte afetivo e emocional, que me incentivaram, mesmo quando as coisas pareciam eternizar-se, e que sempre me apoiaram. Costuma dizer-se, last but not the least, quero manifestar um agradecimento institucional, em especial à Fundação para a Ciência e Tecnologia e à Fundação Carlos de Gulbenkian, Fundação Ciência e Tecnologia que me proporcionou não apenas a bolsa, mas me selecionou na candidatura à edição que a Fundação Carlos de Gulbenkian patrocinou numa obra que sem esse apoio teria sido impossível, porque nenhum editor se atreveria a avançar para uma obra desta dimensão. Por último, um pedido e um apelo. Há aqui alguns representantes de algumas organizações católicas, sejam as herdeiras da Ação Católica Portuguesa, seja de outros movimentos católicos. Atualmente, e isso inscreve-se na minha linha de trabalho, procuro levar por diante com uma equipa, que estão aqui vários dos membros, um projeto de investigação sobre crença e cidadania, as organizações e a imprensa católica em Portugal no século XX. É para nós fundamental todos os contributos que nos possam dar ao nível de informações, de referências. Portanto, eu pedi às pessoas que estão aqui ligadas a essas organizações, quaisquer que elas estejam, ou que tenham espólios de imprensa católica do século XX, que nos deixem o seu contacto, à saída na mesa, à possibilidade de anotar isso, que nós procuraremos da melhor forma dar encaminhamento, poder potenciar aquilo que para alguns pode ser só papel velho, mas que para nós é sobretudo uma fonte preciosa para o estudo da sociedade e da Igreja Católica, no caso, portuguesa do século XX. Muito obrigado.